graças a Deus. Meus queridos, nessa tarde maravilhosa, onde nós nos encontramos aqui no lar do nosso irmão Jefferson, para trazer a você uma palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que transforma o homem e a mulher e todos em uma nova criatura. Nessa tarde nós estamos aqui não é para nos gloriar, para nos exaltar, mas para exaltar aquele único que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. E me convidado para trazer uma palavra nessa tarde. E vou trazer uma palavra aos irmãos e amigos que está ao alcance deste som, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, e no versículo 40 em diante. Fala assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando e pondo-se de joelho diante dele, dizia-lhe: bem quiseres, pode limpar-me. Louvado seja Deus. É uma palavra bem conhecida entre os leitores da Bíblia. Uma palavra que faz uma diferença tão grande na minha e na sua vida, e daqueles que precisam e necessitam da palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Observando nessa palavra, eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer a você nessa tarde. E a palavra que Deus colocou no meu coração é essa passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante. Ele fala deste leproso. Leproso, louvado seja Deus, que se aproxima do Senhor. Quem sabe você se encontra nessa tarde distante do Senhor, mas eu te digo uma palavra: aproxima-se do Senhor também, como este leproso. A palavra de Deus vai dizer para nós nesse mesmo capítulo que tinha um homem que estava preso, possesso de demônio. Mais adiante, mais atrás um pouco, a palavra de Deus vai nos mostrar que os discípulos saíram e entraram na casa de Pedro. E quando ele chegou ali, o Senhor, disseram os discípulos para o Senhor que a sogra de Pedro estava enferma. A palavra de Deus vai dizer que ele pegou na mão da sogra de Pedro e a levantou e a febre o deixou. Louvado seja Deus. Aí nós observando aqui, Jesus precisa pegar na nossa mão. Mas que para isso, essa é a história do leproso, louvado seja Deus. Nós olhamos para a vida do leproso na época. Levítico capítulo 13, nós olhamos a palavra de Deus que vai dizer que o leproso ele era um homem separado, ele era um homem afastado da sociedade. Louvado seja Deus. Existia sobre esse homem uma dificuldade tão grande, porque ele não poderia falar com ninguém, ele não podia se aproximar de ninguém. Louvado seja Deus. Meus queridos, a enfermidade que às vezes nós podemos conversar com o médico, a enfermidade que nós podemos conversar com uma pessoa, a enfermidade que nós possamos dizer para um amigo: louvado seja Deus, eu sofro disso, estou passando por isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas a enfermidade deste homem, ele tinha que estar sozinho, tinha que estar separado, tinha que estar distante. Louvado seja Deus. Era muito triste a vida desse homem, mas a Bíblia diz que ele tomou. Eu e você podemos tomar. Louvado seja Deus. Independentemente de que nós estamos sofrendo ou passando nesta terra, mas se nós tomarmos uma posição e chegar aos pés do Senhor Jesus, aquele que tem o poder para restaurar, libertar e salvar o homem, ele pode mudar a nossa história. O cenário era de tristeza e angústia daquele homem, e uma triste depressão, quem sabe, porque ele estava sozinho. Ele soube que Jesus ia passar ali. Louvado seja Deus. Jesus ia passar por ali. Aí a Bíblia vai e começa narrando dessa forma: e um leproso que aproximou-se. Louvado seja Deus. Aquele homem toma uma posição e se aproxima de Jesus, com o intuito de alcançar algo da parte de Deus. Glórias ao Senhor. E quando chega diante de Jesus, chegou bem pertinho do Senhor, diz a palavra de Deus, que a Bíblia diz que ele rogava, se colocava de joelho perante o Senhor e dizia: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Louvado seja Deus. Meus queridos,
Nós olhamos a palavra de Deus. Quantos dias aquele homem passou ali, na espera. Quantos dias aquele homem passou ali, louvado seja o nome do Senhor, pedindo uma oportunidade, esperando uma oportunidade da parte de Deus. E de repente Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pegamos nossa Bíblia e vamos até a casa de Deus, e ali já dizemos: pronto, eu já estou nos pés do Senhor. Mas, meu querido, nessa tarde eu te digo que nós temos que fazer que nem esse leproso. Nós temos que ir mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando ele chega diante do Senhor, a Bíblia diz que ele rogava a Deus. E rogando a Deus, eu imagino, meus queridos, misericórdia. Ele sabia o que ele estava sofrendo, o que ele estava passando. A Bíblia diz que ele rogava ao Senhor. Eu imagino que ele dizia: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Eu imagino, irmãos, que muitas vezes muitos irmãos e irmãs que são salvos em Cristo Jesus, quando chegam na igreja, salta de alegria. Eu imagino a felicidade desse homem ter conseguido chegar diante de Jesus. Ele chegando ali, a Bíblia diz que ele se coloca de joelho. Aí ele, de repente, meus queridos, ele chega ali e ele não vai questionar com Deus. Ele podia dizer: Senhor, eu vim de tão longe, mas digo, eu te espero. Mas não, meus queridos. Sabe qual era a palavra que ele dizia para Jesus? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Louvado seja Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde eu trago uma palavra a você, meu querido ouvinte, aquele que vai chegar ao alcance desse vídeo. Aproxima do Senhor. Nós olhamos ali no livro de João capítulo 14, diz: olha, tudo em vosso coração, crerdes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Se eu disse que vou preparar-vos lugar, é porque eu voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Louvado seja Deus. E um dos discípulos, Tomé, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Louvado seja Deus. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos, nessa tarde fica com essa palavra de Deus ao seu coração. Faça como meu leproso, aproxima do Senhor. Louvado seja Deus. Não importa a tua situação, o que você está passando, aproxima de Jesus, que Ele tem uma palavra, Ele tem a saída e a solução para todos nós. E que Deus em Cristo nos abençoe com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já, eu já estou agradecendo essa rica oportunidade que Deus tem nos concedido. Glória a Deus. Aleluia.